Boa noite. Prosseguindo com a leitura desta magnânima obra, Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, RIDE, História, Geografia e Sociedade. Autoria de Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição, revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas. Questões de provas públicas. Editorial IMP Alúminos. E chegamos ao tópico Jornal Correio Brasiliense. Fundado por Assis Chateaubriand, no dia da inauguração de Brasília e da TV Brasília, 21 de abril de 1960, o jornal Correio Brasiliense carrega consigo o nome do periódico ou armazém literário fundado por Hipólito José da Costa, em 1808, em Londres, e enviado inicialmente de forma clandestina ao Brasil. A fundação do jornal, juntamente com a inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, deu-se de um desafio do presidente Juscelino Kubitschek aos diários associados, então maior conglomerado de mídia no Brasil, que se propôs a lançar um jornal na nova capital federal, se o então presidente JK conseguisse inaugurar a cidade dentro do seu mandato. Mesmo após a morte de Chateaubriand, o Correio continuou a pertencer aos associados e é atualmente um dos principais jornais do Distrito Federal e entorno. Importante retomarmos algumas informações sobre o fundador original do jornal Correio Brasiliense, Hipólito José da Costa. Lá no início do livro, nos antecedentes históricos, sufocada a Inconfidência Mineira, a ideia de transferência da capital é novamente defendida em 1808 pelo jornalista Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, que, depois de estudar em Porto Alegre e Coimbra, viveu 2 anos nos Estados Unidos, Londres e em Paris, voltando a Portugal em 1802, onde foi preso e acusado pela Inquisição de pertencer à maçonaria em 1805. Hipólito conseguiu fugir da prisão e se asilou em Londres, onde fundou o jornal Correio Brasiliense, que era escrito em português e remetido ao Brasil de forma clandestina. O cara, em meio a perseguições, produzia literatura e fomentava cultura. Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça. A revelação vem na extrema tribulação. Aspas. Um sábio bem mais velho. Hipólito José da Costa escreveu inúmeros artigos defendendo a mudança da capital do país para o interior, sendo um dos mais expressivos o que foi publicado em 1813,
em que ele considerava que a posição geográfica do Rio de Janeiro era imprópria para abrigar a sede do poder, pois ficava muito vulnerável a ataques estrangeiros, além de dificultar a comunicação com as demais regiões do vasto território brasileiro. Hipólito da Costa argumentava ainda que uma nova capital poderia receber o nome do príncipe regente, se espelhando no exemplo dos Estados Unidos da América, que criara Washington para ser a capital, e apontava as vantagens econômicas, estratégicas e de integração territorial de uma capital no interior. Hipólito ainda defendeu a transferência da capital para o interior em outras oportunidades. Em 1816, defende que o local da capital seja mais a leste, entre o Rio Doce e o São Francisco, em Minas Gerais, com o estabelecimento de uma fundição de ferro. Em maio de 1818, novamente Hipólito se expressa, excluindo novamente o Rio de Janeiro como sede do governo. Em março de 1822, Hipólito recomenda que se transfira a capital do Rio de Janeiro para o interior. Além das razões militares, elenca pontos de ordem econômica e demográfica. Interiorização da capital do país. Com base nas questões levantadas por Hipólito da Costa, é que na Assembleia Constituinte de 1823, José Bonifácio defendeu a construção de uma nova capital que, segundo ele, estimularia a economia e o comércio. Que beleza! Vamos retomar a leitura? Tópico Jornal Correio Brasiliense, com mais informações, com um contexto mais enriquecido pela interiorização da capital do país. Símbolo: Jornal Correio Brasiliense, fundado por Assis Chateaubriand no dia da inauguração de Brasília e da TV Brasília, 21 de abril de 1960, o jornal Correio Brasiliense carrega consigo o nome do periódico ou armazém literário, fundado por Hipólito José da Costa, em 1808, em Londres, e enviado inicialmente de forma clandestina ao Brasil. A fundação do jornal, juntamente com a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960, deu-se de um desafio do presidente Juscelino Kubitschek aos diários associados, então maior conglomerado de mídia no Brasil, que se propôs a lançar um jornal na nova capital federal, se o presidente JK conseguisse inaugurar a cidade dentro do seu mandato. Mesmo após a morte de Chateaubriand, o Correio continuou a pertencer aos associados e é atualmente um dos principais jornais do Distrito Federal e entorno. Que beleza! Próximo tópico: planejamento urbano e as cidades satélites. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. Sociedade do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Autoria de Jefferson Urani
e Reginaldo Veras. Amém.